Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Muito bem, estamos de volta com Teoria de Tudo, nesta manhã de quinta-feira, dia 6 de julho de 2023, ao vivo, 9 horas 33 minutos, aqui pela página de Sabe Caxias, também na página da TV Caxias, canal 14 da NET, e é claro, né, em Omni Channel, em outros canais que você vai nos acompanhar. E hoje, né, o homem está de estudos, o Joselito Santos, mas ele deixou aqui, né, uma companhia de luxo pra gente, nós já vamos conversar com eles, é a hora do esporte aqui, por dentro da bola. No quadro Por Dentro da Bola, quero chamar amigos, colegas e muito mais experientes do que eu na questão esportiva, porque estão muito mais focados e atentos, não é? O jornalista Otaviano Fonseca volta ao Teoria de Tudo e o jornalista José Teodoro, não é? Também junto conosco aqui. Hoje será um programa especialíssimo, eu vou ficar aqui só fazendo as perguntas sem sentido, tá? Para que vocês possam exercitar a paciência. Otaviano Fonseca, bom dia, meu amigo, tudo bem? Um abraço, Brambila, um abraço a toda a nossa audiência. O Zé Teodoro, há muito tempo não nos encontramos. Prazer em rever o Zé Teodoro, isso é uma lenda do rádio gaúcho, rádio brasileiro. É um prazer participar do programa sempre. Que legal. Não te devi uma grana, né? Não botei, não criei uma saia justa, né, Zé? Aproveita e cobra aí. Ó. Tudo certo. Então tá bom. Tudo bem, Zé? Bom dia. Para esse eu não devo. Eu, às vezes, eu tenho a sensação que tem alguma placa me seguindo, algum boleto, alguém querendo achar. Todos temos, não se preocupe que não é privilégio de vocês só. Todos temos. É verdade, né? Bom, nós sabemos aqui, meus amigos, que né, nós temos aí 30 minutos desse quadro, podemos passar um pouquinho, porque às vezes o assunto se estende, e vocês são especialistas. O Otaviano, ele fala bastante, é um juventudista assumido, não é? Mas também entende daqui do futebol da cidade. Vamos focar um pouco nisso, não é? Então eu vou pedir para vocês, antes de darmos o serviço aí do dia a dia, da rotina, uma avaliação da dupla Caju, principalmente, né? Vou começar pelo Caxias, né? Como é que tu tá vendo o Caxias nesse campeonato? Chances de acesso, mudanças com novo técnico, enfim. Zé Teodoro, por favor. Bem, bom dia então, ao Otaviano, muito tempo que a gente não se via, né? E bom dia também ao Brambila, o pessoal que nos acompanha. Olha, eu vejo o Caxias muito mal na Série D. O Caxias foi uma decepção na Série D. Porque, claro, vai dizer, mas teve anos que o Caxias também inclusive teve dificuldade para se classificar. Sim, mas o grupo do Caxias em anos anteriores era muito mais forte do que esse. Esse grupo do Caxias, eu tenho uma tese. O Caxias nasceu na Série D em 2023, classificado na próxima fase. Já nasceu classificado. Porque São Joséense, Ercílio Luz, Concórdia, Novo Hamburgo, Aimoré, Brasil de Pelotas, né, com licença, né? Com licença. O Aimoré e o Novo Hamburgo, eles só estão disputando a Série D para não se licenciarem. E aí sofreram uma pena por se licenciarem. Então, assim, sobrou pouca coisa. E o Caxias vai se classificar em segundo, pode até em primeiro, ainda faltam 3 jogos, mas eu acho que vai ser o segundo lugar. O que não basta. Não basta, o Caxias já sabe disso, que não basta se classificar em primeiro ou segundo. É importante, primeiro e segundo, é melhor do que terceiro e quarto. Mas com que pontos o Caxias se classifica? Pontuação inferior aos demais, para depois não ter uma decisão em casa, como aconteceu no ano passado, por exemplo. O Caxias, no ano passado, empatou 4 jogos, os 4 jogos aí dos 2 mata-matas. Só que, quando foi para o terceiro, os 4 pontos que o Caxias fez não foi o suficiente para trazer a decisão para casa. Por quê? Porque faltaram pontos que ele não conseguiu na fase classificatória. O Caxias está com 17 pontos hoje. Ele tem mais 9 pontos para disputar. Pode chegar a 26. Se chegar a 26, é uma pontuação razoavelmente boa. Mas vai fazer 100%? Acho difícil. O que não fizer, além dos 9 pontos, o que não fizer, se não fizer 9 pontos, vai ser insuficiente para depois, lá na frente, ter uma decisão em casa. E essa é a avaliação que eu faço hoje. Não sei também como que os outros vão se classificar, mas tem gente bem na frente do que o Caxias. Então, o Caxias fez uma Série D, está fazendo uma Série D muito fraca. O Caxias, na mão do Tcheco, foi uma decepção também, porque eu acreditava que o Tcheco ia fazer o Caxias fluir. O Caxias não teve um jogo
que o Caxias tivesse jogado assim, que deixasse o torcedor um pouco alegre. Talvez a reação lá fora de casa contra o Ercílio Luz, estava 2-0, conseguiu empatar 2-2, talvez aquele tempo tenha trazido alguma coisa semelhante ao Campeonato Gaúcho que o Caxias fez. O jogo em que o Caxias perdeu em casa para o Ercílio Luz, que caiu o Tcheco, foi o pior jogo que eu vi nos últimos 10 anos do Caxias. Foi horrível. Mas o Caxias trocou de time, teve alguns jogadores que saíram, o treinador saiu. Sim, mas o Caxias manteve uma base. E o Caxias vinha embalado do Campeonato Gaúcho. Então decepcionou o torcedor. Agora, a boa notícia é que o Caxias vai se classificar. E em se classificando começa uma outra fase, outro campeonato. Talvez pelo fato de o Caxias não ter dado confiança no torcedor, talvez pelo Caxias ter tido dificuldade, está tendo nessa primeira fase, pode ser que o Caxias melhore em relação a si mesmo. E melhorando em relação a si mesmo, talvez seja o suficiente para talvez esse ano conseguir o tão sonhado acesso, que o Caxias vem perseguindo todos os anos, e talvez esse sonho do acesso, o Caxias entra na competição sempre com essa pressão terrível, e o torcedor exige sempre mais e mais do que simplesmente uma classificação como ele está conseguindo agora. Mas, repito, essa classificação do Caxias é uma classificação praticamente automática. Mas tem um adversário lá do outro lado. Sim, tem um adversário, tem. Mas que adversário está no outro lado? Então, eu fiquei um pouco decepcionado com o Caxias na apresentação do Caxias até agora. Pode ser que domingo me engane, já tem um treinador novo, é o terceiro jogo. O jogo de domingo foi um jogo assim, fora da regra, lá no Bento Freitas, com 2 jogadores expulsos, todas as dificuldades que o Brasil impõe, era uma decisão, o Brasil era vida ou morte. Então, tem essa exceção. Vamos ver domingo contra o Aimoré, que é um adversário que dá para vencer. Vamos ver domingo o que o Caxias vai apresentar em termos de desempenho, além da vitória. A vitória nem se discute, é imprescindível, mas o desempenho para chegar à vitória. Muito bem. A minha pergunta, ela não está na mesma ordem para o Otaviano. Tu concorda em discordar? Discorda em concordar, Otaviano, com José Teodoro? É uma análise precisa, não é? E bem pontuada. Qual é a tua visão sobre o Caxias nesse momento, Otaviano? Pois é, Brambila, eu primeiro quero dizer com muita clareza, eu não tenho como discordar do Zé, porque o Zé Teodoro, junto com o Joselito, eu tenho acompanhado, eu sei que eles transmitem todos os jogos, né? Estamos falando do Caxias, mas também do Juventude. Então, ele faz uma análise aí de quem acompanha, se não o dia a dia, que eu acho que também acompanha dentro da medida do possível, mas todos os jogos. Então, a avaliação que o Joselito faz, que o Zé Teodoro faz, não tem como ser contestado, porque é uma pessoa que acompanha os jogos. E eu, que acompanho mais ao largo, um pouco mais à distância, os jogos do Caxias, e tenho acompanhado o noticiário e tal, mas a gente sempre procura acompanhar dentro do possível. Concordo com o Zé Teodoro, e aí eu quero fazer uma reflexão aqui, no sentido de que, infelizmente, o Caxias entra ano e sai ano, ele repete um mesmo roteiro nos últimos 2, 3 anos, pelo menos. Faz uma belíssima campanha no Campeonato Gaúcho, né? Faz uma belíssima campanha, vende aquela ilusão, digamos assim, para a sua torcida e para a mídia, para todo mundo, de que ele formou um bom time, porque se faz uma boa campanha no Gauchão, vai para a final, ou ganha o primeiro turno, como já aconteceu, enfim. Ele projeta uma possibilidade de um bom ano, mas isso não se repete. O Caxias vai para a Série D, mexe um pouco no grupo de jogadores, às vezes perde alguns jogadores que nesse ano, claro, perdeu Jean Dias e trocou de comissão técnica, enfim, mas o Caxias não consegue, historicamente, repetir na Série D aquele bom campeonato gaúcho que ele, historicamente, tem feito nos últimos anos. E eu concordo com o Zé Teodoro de que o Caxias, a gente olhando o grupo do Caxias, o Zé já nominou aí os integrantes do grupo, o Caxias realmente já entrou na Série D. Não é questão assim de arrogância ou de prepotência, é uma questão de realidade. O Caxias é um clube com estrutura, é um dos grandes clubes do futebol gaúcho, só que está enterrado nessa Série D há muitos anos. Então, essa reflexão que eu faço é no sentido de que o Caxias continua repetindo aquelas questões dos anos anteriores. Faz um bom gauchão e tem dificuldades na Série D. Como agravante, e o Zé coloca bem, de que esse ano parece que o Caxias está com mais dificuldades na Série D.
mais dificuldades. Quem vai classificar, claro que vai entre os 4, não sei se entre os 2 primeiros. Se ficar em terceiro ou quarto, tem dificuldade que no primeiro mata-mata já vai decidir fora. Né? Então, que vai classificar agora vai. O problema do Caxias é depois. Por isso que ele tem que fazer o máximo de pontos agora, porque os nossos telespectadores, os nossos acompanhantes, quem nos acompanha aqui no Telho de Tudo, e acompanha o futebol e torce para o Caxias, sabe que a partir do primeiro mata-mata, depois do primeiro mata-mata, os confrontos, os mandos de campo vão ser definidos pela classificação geral. Não estou errado, né, Zé? É isso, né? Isso aí. Pois é. Então, o Caxias vai pegar adversário, de repente ele pode decidir os outros 2 mata-matas, que são 3 mata-matas, né? Os outros 2, o segundo jogo fora de casa, se fizer uma pontuação baixa agora. Então, a minha preocupação é essa, que o Caxias continue patinando e nesses 3 jogos que faltam, contra o Aimoré agora, no final de semana, e depois parece que o Concórdia e o São Joséense, né? Ele não consiga fazer o número de pontos que garanta lá na frente uma situação melhor em termos de decisão dos mata-matas. Perfeito. Eu acho que tu apresentou uma questão bem interessante no sentido de gestão, que é esse mar vermelho, eu diria, esse Rubicão, aí, né, que é o Campeonato Gaúcho e a série e o início do Campeonato Brasileiro. Né? Podemos nos interromper, fazer uma mesa redonda aqui, né? O quadrado, nós estamos em triangular. Você falou, Brambila, na questão de gestão. Eu quero rapidamente fazer uma avaliação, até para colocar o Zé também nessa discussão e provocar o Zé nessa avaliação. Perfeito. O Caxias tem cometido também erros de gestão no futebol. Erros de gestão no departamento de futebol. Se o clube conseguiu se reestruturar administrativamente, a gente sabe que o Caxias conseguiu, o Caxias hoje é um Caxias muito diferente de épocas que eu acompanhei muito por conta da minha querida amiga Geni Petef, falecida. Saudosa, Geni Petef, né? Memória. Saudosa, querida Geni Petef, que era uma torcedora ferrenha do Caxias. Eu não quero dar detalhes aqui, claro, mas a Geni Petef convivia muito dentro do Caxias, ajudava muito naquelas épocas lá, início dos anos 2000, e eu tinha uma proximidade muito grande com ela, e por conta disso eu acompanhava e sabia de algumas coisas. Aquele período lá de quase um amadorismo do Caxias ficou para trás. Ficou para trás. O Caxias hoje é um clube mais organizado, mas no departamento de futebol comete erros primários. O Caxias continua trazendo e definindo jogadores antes de contratar treinador, continua trazendo diretor de futebol depois que formou a comissão técnica. Enfim, são vários erros que o Caxias comete na gestão do futebol. Não sei se o Zé concorda comigo ou discorda, hein, Zé? A gente tem um tabu no Caxias, que a gente até brinca nas rodas de conversas. Qual que o Caxias vai aprontar nessa semana decisiva? O que vai acontecer? E quem que vai sair? Quem é que vai botar a boca no trombone? O que vai acontecer? Eu tenho a impressão que a minha mulher pensa a mesma coisa de mim, às vezes. Mas... Qual será a crise do momento, né, Zé? Exatamente. Não tem crise, não, mas calma que ainda não chegou o final de semana, né? Então, assim, isso tem feito, e isso é uma... Por exemplo, vamos pegar alguns exemplos mais recentes. Contra o Amazonas, tá? Contra o Manaus, que o Caxias jogou em casa contra o Manaus, e o Caxias tinha um bom time. O Caxias tinha um bom time. Saiu vencendo o Manaus por 1-0. Depois caiu aquela serração que a 2 metros você só enxergava se você se deitasse para enxergar por baixo, porque de perto não enxergava nada. Teve um pênalti a favor do Caxias, Aí, não consigo lembrar agora o nome do jogador, depois jogou lá no Cuiabá, que errou o pênalti. Um baita jogador, tecnicamente um excelente meio de campo. Isso. Errou o pênalti. É da vida errar pênalti. É da vida. Mas tinha neblina, meu amigo. Sabe? Bota ali dentro que o goleiro não vê. E não via, sabe? Errou. A bola subiu, subiu para o céu. Tá, tudo bem. Venceu de 1-0, tem a vantagem, agora vai enfrentar o tal de Manaus lá, que tinha 4 anos de idade, o Manaus. Só que o que foi feito nos bastidores, um dia antes, contra o Manaus, não poderia ter sido feito. Tá, ir no hotel largar rojão, ainda é uma coisa ridícula, mas ainda, tudo bem, faz parte do futebol, do contexto. Mas assim, deixar um jogador como o W10 até preconceituoso, ele foi até preconceituoso, quando ele coloca um time de índios e coisa, isso aí é até crime, né? Uma provocação barata. Provocação barata, desnecessária. A direção, e aí vem, você é um cara de relacionamentos, Otaviano, um cara que sabe fazer o meio de campo, né?
Cara, por que a direção do Caxias não pegou a direção do Manaus? Teve gente que a primeira vez veio para o Rio Grande do Sul, primeira vez veio para Caxias. Nós, com toda essa estrutura que tem em Caxias, essa beleza, essa riqueza de Caxias, pegar essa direção, levar ali num restaurante, num galeto, comer uma massa, tomar um vinho, dar uma caixa de vinho de brinde para os... Não é comprar os caras, não é comprar. Porque é lá no campo que se decide, né? Mas receber bem, cordialidade, cortesia, para ter um ambiente semelhante lá depois. Isso reflete dentro do campo, esse ambiente todo. E o que aconteceu? Foi uma hostilidade geral, sem que qualquer um dirigente do Caxias intervisse nessa hostilidade. Aí, quando chegou lá em Manaus, quem foi lá cobrir, e a gente sabe que tem colegas que foram lá e relatam o que foi lá em Manaus. O que foi? Exatamente para dar o troco. Né? E isso refletiu dentro do campo. O Caxias foi um horror dentro do campo, levou 3-0 do Manaus, foi eliminado. Ponto, tá. Depois teve lá a decisão contra o ABC. O Caxias ganhou em casa por 1-0. Foi lá, um dirigente do Caxias, talvez por ingenuidade ou sei lá o que passou na cabeça, né? Sobe lá num edifício lá para gravar o treino. Provocou uma crise. Tá, talvez se não tivesse ido, teria ganhado, não sei. O fato é que a gente tem um fato para botar na mesa, né? E é esse. O ano passado, o Caxias estava vencendo até metade do primeiro tempo por 1-0, o América. Né? 1-0. E o segundo gol estava nascendo o segundo gol. E nascia o segundo e o terceiro. Pois não é que o lateral do Caxias leva 2 cartões amarelos até a metade do primeiro tempo. 2 cartões amarelos. Expulso. Aí o Caxias teve que se contentar com 1-0. Segurar o 1-0. Foi para lá, tudo bem. Faz 1-0 neles lá. Tá ganhando de 2-0. O Caxias tinha meio tempo para levar um gol. O Caxias levou 2. 3. Entende? Então faltou maturidade, faltou como é que eu posso dizer, experiência, faltou a liderança, foco, sei lá, né? Mas nesse período ali da semana deu uma crise com o Sodré, que era o melhor jogador do Caxias, camisa 10, goleador, melhor jogador, o articulador, o cara que precisava estar em campo lá no Rio Grande do Norte para cadenciar o jogo, pois ele foi retirado do time. Então, o Bustamante também, né? O baixinho aquele, que é tecnicamente um bom jogador, que fez falta naquele momento a experiência, né? Tem um problema com ele, tem um problema do vestiário, queria se achar o tal. Chama o cara no lado, conversa com ele, administra, porque faltam 3 dias só, mais 3, 4 dias. Depois solta o balão, entendeu? Então, essas coisas precisa o Caxias resolver. Um resumo, só tá vendo, só para citar, é isso, o resumo do que pensa o torcedor do Caxias, essa é a minha mãe, você sabe, né? Dona Marisa Brambila mandou os cumprimentos a vocês aqui, né? Legal aos convidados, tem que garantir a benção da mãe, porque sabe como é que é, né? Quanto mais sofro, mais amo meu grená do povo. E o torcedor do Caxias pensa isso mesmo, né? Ama, sofre, mas não abandona o time, não pode abandonar o time, né, Otávio? É verdade, um abraço para a Dona Marisa aí, eu ia inclusive citar essa frase, realmente. O torcedor ele é colocado à prova a cada jogo, a cada instante, não só do Caxias, quem acompanha futebol, né? Os times, em regra, claro, os grandes times às vezes mantêm boas campanhas por mais tempo, mas os times médios e menores que já mantêm uma campanha boa e as dificuldades são permanentes, né? Então, um grande abraço para a Dona Marisa. E eu concordo com o Zé, e aí o Zé fala o que eu estava dizendo antes, questão de gestão do futebol. Esses episódios que o Zé referiu aí, a questão do Manaus aqui em Caxias, aquilo ali é a questão de tratar bem quem chega aqui, tá, uma coisa básica, né? Fazer aproximação, RP, relações públicas, né? Perfeito. A questão aquela questão desse negócio de soltar fogos em hotel de delegação, isso não existe mais, eles fizeram, tudo bem. Questão de problemas internos entre o grupo de jogadores, então o Caxias carece, e eu repito o que eu disse antes, o Caxias se estruturou já como clube, mas parece que essa profissionalização que foi implementada na questão administrativa do Caxias não chegou no vestiário ainda. Não chegou. E vai chegar no tempo? Isso que eu ia dizer. E se não chegar, Brambila,
o Caxias não sobe. É. Isso tem que ser resolvido imediatamente. O Caxias precisa ganhar o final de semana do Aimoré, precisa consolidar a pontuação para a outra fase, e precisa amenizar as coisas que, se tiver algum probleminha interno, por exemplo, agora trouxe mais um goleiro. Ninguém vai me convencer de que os goleiros que estão no elenco acharam bonitinho isso. Ninguém vai me convencer. É. Então, trouxeram o cara e o cara vai jogar já no final de semana. Ele não tem culpa. A culpa não é dele. É que nem o jabuti. Você vê o jabuti numa árvore, o jabuti não sobe em árvore. Alguém coloca o jabuti lá na árvore. Então, o goleiro que foi trazido agora, me foge o nome dele até, porque tem o André, tem o Pedro Paulo e trouxeram... Volpe. Fábio Volpe, que veio para ser titular. A informação que se tem é que vai jogar sábado. E aí, quem estava jogando? O André, o Pedro Paulo, que tinha vindo na época do Thiago, o técnico anterior, já foi para terceiro goleiro. Aí o André jogou agora, não foi bem. Aí entra o terceiro que foi contratado. Então, essas questões internas, elas repercutem no grupo de jogadores. O Zé, que tem experiência de acompanhar futebol, eu que acompanhei muito tempo lá atrás e sou um curioso ainda em futebol, a gente sabe que numa coletividade, onde tem um probleminha aqui, pode contaminar. Né? Então, o Caxias se organiza para enfrentar esses jogos decisivos, essa reta final da fase classificatória e principalmente os mata-matas, ou ele não classifica, não sobe para a Série A. E aí a gente, claro que não agora, mas lá na frente, a gente pode falar do que significaria o Caxias não subir novamente esse ano. Muito bem, está feita a questão. Tem uma coisa pontual, assim, um torcedor pode dizer, mas não faz um time bom no Campeonato Gaúcho e deixa para fazer para a Série D. Mas o Campeonato Gaúcho é perigoso. Sim. É muito perigoso. Ainda mais o Caxias, que o Caxias vem dependendo do calendário nacional pela classificação. Exatamente. Né? Exatamente. E daí é perigoso. É rapidinho, quando você vê, você já está na terceirona, né? Daí não se recupera mais. Então tem que fazer um time bom para garantir o gauchão. Mas é o cobertor curto, né? É a história do cobertor curto. Muito bem, estamos apresentando o quadro Por Dentro da Bola. Estou muito feliz com amigos queridos que voltam ao programa aí, né? Não são estreantes no programa, então que sinal que estão junto conosco também nessa solidariedade. Eu acho que é preciso pegar junto, acabar com a Rádio Corredor, né? Fazer essa profissionalização que nós estamos falando aqui no Caxias para fazer a coisa acontecer. Entrou na cabeça, mas não se materializou essa profissionalização ainda, não é? Jornalistas... Outra coisa, Brambila, desculpa te interromper, só para fazer um fecho do Caxias, eu acho que você vai passar para o Juventude. Isso, né? Só vou dar o serviço do jogo do final de semana e depois passamos para o jogo. Você falou em Rádio Corredor, tem muito torcedor do Caxias que quando eu ainda me considero, eu sou jornalista, mas ainda me considero da imprensa, assim, porque participo de programas. Com certeza. Aqui, Teoria de Tudo, o pessoal da Caxias me convida às vezes, então eu estou sempre dando meus pitacos por aí. E tenho sido muito crítico ao meu time, ao Juventude, nos momentos necessários, tenho sido muito crítico, e evidentemente me permito também de ser crítico em relação aos outros times, entre os quais estão o Caxias. Só que aí muitos torcedores do Caxias, eles dizem aí, a Rádio Corredor que você refere, que a imprensa de Caxias, não quer que o Caxias suba, que não sei o quê. Só um pouquinho, vamos pensar, o que é a imprensa, o que os veículos de comunicação vão ganhar com o Caxias continuando na Série D. E o contrário, se o Caxias subir para a Série C, ele vai ter mais calendário nacional, vai ter mais visibilidade. Isso beneficia todo mundo, inclusive a mídia, a imprensa, em termos até de faturamento. Perfeito, e muitos jornalistas abrem aí a sua posição como torcedores. Não tem nada demais e acho que isso dá isenção, inclusive. Porque... Já foi aquele tempo em que o cara tinha que pousar de imparcial. Tem que ser imparcial, sim, nas críticas, nos comentários. Mas todo mundo tem um lado político, um lado do futebol, enfim, quem gosta do verde, do amarelo, do preto. Qual é o problema? Te dá isenção no comentário. Transparência. Perfeito, e responsabilidade. É verdade. O Zé Teodoro trocou ali de posição, que legal. Eu vou dar o serviço aqui, então. O Zé trocou o cenário. Eu troquei por causa da bateria. Tá bom, tá bom. Então, ficou um pouquinho escuro por causa da tua janela atrás de ti, mas nós estamos fazendo bem. Mas já ajeitamos aqui. Tá, beleza. No próximo sábado, dia 8, a Ser Caxias volta a campo no Estádio Centenário às 15 horas pela 12ª rodada da primeira fase da Série D, diante do Aimoré.
será a penúltima partida em casa da equipe grená na fase de grupos. E para os 2 jogos restantes em casa, contra o Aimoré e São Joséense, a direção grená irá realizar um combo promocional especial. O torcedor poderá adquirir um ingresso para cada partida pelo valor de R$20, mais a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Essa promoção vale até sábado, dia 8, ao meio-dia. Também vale lembrar que a partir de R$30 o torcedor pode associar-se e ter acesso a todos os jogos no Centenário. Muito bem, este é o serviço do Ser Caxias, da Ser Caxias, né? Sociedade Recreativa Esportiva Caxias. Nós vamos falar então do Juventude. Vou perguntar então já para o Zé que está voltando aí, e depois a gente entra também na mesma questão, né? Qual é a tua avaliação, primeiramente, para começarmos a falar do Juventude na Série B, José Teodoro? Melhorou, sobe, não sobe? São 7 vitórias e 2 derrotas, não ininterruptamente, né? Mas com o novo treinador, não é? Tá bom, né? O Juventude é cedo para pensar numa subida à Série A. Agora, está no páreo, e entrou muito bem no páreo. O Juventude hoje deve estar em 8º lugar, né? 8º lugar na tabela, não tenho aqui a numeração, quanto está distante do 4º lugar, mas não é muito. Mas ainda também não precisa se preocupar muito com isso. O Juventude tem que seguir nesse ritmo. Está em sétimo. Sétimo lugar. Porque muitos times que estão ali na frente, alguns times, não muitos, alguns que estão ali na frente, eu acho que o Sport é certo, né? Tem 3 vagas para a Série A. O Sport está na frente e tem jogo a menos. Os demais, ali, Vitória, a gente viu o jogo do Vitória, que o Juventude venceu o Vitória, venceu com autoridade Vitória, não foi ameaçado em nenhum momento pelo Vitória. Alguém pode dizer, estava só 1-0. Sim, 1-0 sem risco. Claro que o Juventude não amassou Vitória, não criou várias chances, foi cirúrgico, né? Mas o suficiente para vencer o Vitória. E o Criciúma é um time bem organizadinho, não é um time tecnicamente assim, superior ao Juventude, é um time bem organizado, e o Juventude foi lá e venceu lá em Criciúma. Então, assim, o Mirassol, claro, a Juventude perdeu para o Mirassol em casa, mas numa outra situação, num outro momento. Então, sim, o Juventude é um candidato, pelo que vem fazendo, pela organização tática que o técnico Thiago conseguiu colocar no Juventude. E a alternativa que ele encontrou após a derrota em casa para o Lanterna, o Ituano. Como que foi a derrota para o Ituano? O Juventude vinha jogando naquele ritmo de tocar a bola atrás. O Juventude tinha 11 jogadores tocando a bola. Aí vai dizer, tá, mas não tem 11 que jogam? Sim, tem 11 que jogam, mas tem goleiro que só bota a mão na bola, né? O goleiro do Juventude trabalha com os pés. Então, é o goleiro, os laterais, os zagueiros e a saída ali do Thiago, do Bozo, do Danilo Bozzi, subindo quando o Juventude conseguia tocar atrás, puxar o adversário e abrir espaço no meio de campo. E quando ele puxava o adversário, ficava tocando atrás, o adversário vinha para a marcação, para fazer a pressão, o Juventude saía dessa pressão com o zagueiro Danilo, já com espaços para fazer um lançamento para o Alan Ruschel, e o Alan Ruschel para o David da Hora, e aí o Juventude era letal no lado esquerdo, né, no lado esquerdo. Vinha fazendo isso, tocando a bola, usando um pouco o lado direito também, subindo os laterais, movimentação do Rodrigo Rodrigues, o Nenê circulando em todos os espaços do campo. É assim que o Juventude joga? Então nós vamos parar com esse esquema aí. O que o técnico do Ituano fez? Chegou aqui, botou 2 linhas bem compactas atrás e ficou explorando a Juventude. Deu a bola para o Juventude, pega a bola, faça o que quiser com ela. Só que o Juventude não soube o que fazer com ela. E não conseguiu furar. Não, com o Ituano, lá de Minas Gerais. Não, perdeu agora o Thiago para Tom Benz. Não soube o que fazer com a bola. E aí ficou ali a tarde inteira fazendo isso, girando e não conseguia entrar. Fez o gol, estava ganhando, sofreu um empate numa subida. O segundo gol não se conta porque já era 54 minutos e tinha terminado o jogo. O Juventude estava todo em cima. Todo em cima. Mas assim, aí o que veio? Opa, e agora? Os caras sabem como o Juventude joga. E agora fazer o quê? Aí o Thiago, na entrevista, disse: nós precisamos encontrar uma alternativa. É verdade. E ele encontrou a alternativa. Então, essa é a parte positiva, extremamente positiva,
que faz com Do que bom o Juventude treinador, né? tenha um bom treinador, que vê o jogo durante o jogo. Isso é importante. E sabe fugir dos adversários e sabe o que o Juventude vai fazer em campo. Mexer na Então, hora é um certa. candidato. É um candidato muito forte à classificação. Mantendo esse ritmo, né? Ao título, difícil, né? Não. Eu falo da classificação. Não, Que título muito difícil, é muito difícil. Muito. Mas antes que o Otaviano fale sobre o Ju, eu tenho um breaking news aqui, né? O Juventude acaba de contratar o Tite, né? Tá aí ele, né? Não, não confundam com o Não se Tite, assustem, né? né? Não se assustem, mas ele é o novo reforço do Verdão, não é, Otaviano? Na verdade, Brambila, você coloca o Tite, que é um jovem de 21 anos, que jogou na Água Santa com o Carpini e tal, e além dele são mais 4 novos reforços que já estão no Jacone, zagueiro, meio-campo, atacante. Então o Juventude aproveitou a janela, que contratou antes, claro, inteligentemente, integrou ao grupo e agora anuncia oficialmente esses reforços. E eu concordo com o Zé. O Zé fez aí uma avaliação técnica e tática do Juventude. Eu quero me referir ao fato da recuperação do Juventude no ano, não é no campeonato, é no ano, porque o Juventude fez aquele campeonato gaúcho horrível. Aliás, vinha lá desde 2022, né? No rebaixamento, aquela campanha terrível na Série A, ridícula, aquela campanha ridícula na Série A, né? E depois no gauchão também, aquele momento que quase caiu para a divisão de acesso, e aí vem para a Série B com dificuldades. E aí, nesse ano, agora em 2023, o Juventude, ao contrário do ano passado, eu sempre gosto de referir isso, porque eu disse antes que eu sou muito crítico. Então, quando eu faço críticas, eu entendo que eu tenho esse direito. Mas eu também tenho o dever, não é um direito, eu tenho o dever de, quando a coisa está bem, de elogiar. Então, eu quero fazer, e eu tenho feito isso sempre que possível, reconhecer que este ano, ao contrário do ano passado, a direção do Juventude fez a leitura correta do início do ano. O ano passado, eles mantiveram o time do gauchão, praticamente, comissão técnica, depois mudaram, enfim, demoraram para mudar, o time foi o mesmo durante o ano, aquele horror, 2022. Mas esse ano, o Campeonato Gaúcho foi ruim, a direção entendeu isso, fez as mudanças ainda já no final do Campeonato Gaúcho e muito mais para o início da Série B. Claro, a vinda do Pintado, quem de nós imaginava que faria uma campanha tão ruim? Quem de nós imaginava? Perdemos o Otaviano um pouquinho da conexão, né? Voltou já. Voltou? Tá bom. Eu dizia o seguinte, o Pintado, nós imaginávamos que faria uma boa campanha, sem dúvida nenhuma. E ele fez aquele péssimo início de Série A. De 6 partidas, perdeu 5. E eu tenho cá comigo, só para fazer um comentário sobre isso, de que haviam problemas. Claro que isso é evidente, não? Porque o mesmo time, depois com o Carpini, começou a render muito mais. Então, haviam problemas, mas, enfim, isso aí não vai resolver nada, só para dar a minha opinião de que eu entendo de que haviam problemas no vestiário, naquele momento, com o Pintado. Aí, a direção fez a leitura certa, tirou o Pintado e trouxe o Carpini. Quer dizer, já tinha trazido o Júlio Rondinelli, que tem uma responsabilidade e uma importância nessa reconstrução do Juventude, que eu lembro uma vez o Ibsen Pinheiro, o ex-dirigente do Internacional, ele disse o seguinte, que o Inter estava numa crise e tal, e os caras, a imprensa em cima dele, e aí, Ibsen, o que vão fazer para mudar? Ele disse assim, nós vamos mudar sem mudar. E o Juventude fez isso, ele mudou sem mudar. O time é praticamente o mesmo. Eu lembrei da Dilma agora, né? Ninguém ganha, ninguém perde, nós vamos... Alguém vai perder, alguém vai ganhar. Vamos mudar sem mudar, mas se todo mundo mudar, ninguém vai mudar. Mas aí o Ibsen se referia ao que? A mentalidade. 97 foi. Isso, mobilização, mentalidade, objetivo. E o Juventude fez isso na vida do Carpini. Manteve o time, mudou só o treinador. Então, ele mudou quase sem mudar. E o Carpini, com seu método, com sua competência, é claro, junto com o Júlio Rondinelli, está fazendo essa belíssima campanha. Então, para encerrar essa minha participação sobre o Juventude nesse momento, eu digo o seguinte, a esperança voltou para o Juventude. Claro que nada ainda está decidido. O Juventude tem muitos caminhões cheios de pedra para descarregar para chegar na Série A. Tem muitos caminhões. A estrada é longa. Mas o Juventude está indo passo a passo, dando provas de que tem condições. Aquele Juventude do início da Série B ficou para trás. O time hoje é outro time, um time que tem motivação. O Zé colocou aí a questão da disposição tática, das questões do Carpini. O Juventude é um time que a gente nota mobilizado. Eu estou em Caxias e sempre que possível vou no Jacone assistir 2 jogos já esse ano. O Nenê me chamou a atenção que nesse jogo com o Vitória, ele fez o gol
fez o gol, aí ele correu para comemorar a praça social e voltou para trás do gol onde estava a torcida organizada do Juventude, os loucos da papada. E ele vibrou para a torcida, me chamou a atenção isso. E eu já tinha visto ele fazer isso parecido num jogo anterior, que era, nós estamos vendo conta aqui, que o Juventude fez um gol de escanteio, ele cobrou o escanteio, e eu acho que foi o Dani Bolt, alguém fez o gol de cabeça. E todos os jogadores correram para o banco de reservas, e o Nenê, que tinha batido escanteio ali na arquibancada coberta, ele ficou ali e correu para frente da torcida da arquibancada coberta. Ele quase subiu no alambrado. Então o Nenê, ele está incorporando o espírito do Juventude atual. E isso nos dá uma esperança de que a coisa vai continuar bem. Claro que o Juventude, repito, ele tem que continuar somando pontos. Esse jogo contra o Ituano sábado é muito importante. Acho que o Juventude tem condições de vencer. Faltam 4 jogos para encerrar o primeiro turno. O Juventude tem 24 pontos. Ele precisa, claro, chegar a 30, pelo menos, para manter um segundo turno com expectativa. Mas o Juventude realmente entrou no campeonato. Entrou. Muito bem, meus amigos queridos, a presença de vocês aqui passa como, né, um raio de alegria por Já ter terminou? aí. Rapidíssimo, né? Temos 5 minutos ainda, né? De programa, mas foram 35, já 30 minutos. E que bom que vocês também não vê o tempo passar. Eu praticamente não trabalhei, né? Fiquei aqui apenas escutando e aprendendo, sim, que nós precisamos valorizar o nosso futebol aqui da cidade. Porque o que o Juventude está fazendo nesse momento é o que nós temos que aprender, é o que nós citamos antes do Caxias, trocar numa estrada pedregosa, né, pneus, consertar, achar o borracheiro e seguir em frente, até encontrar a avenida de novo, até que o GPS funcione e dê certo, né? E isso é possível, o Juventude está mostrando que é possível. Então, nós vamos, em outras oportunidades, trazer a vocês, se possível, né? Eu fico feliz que não foi um direito de resposta, Zé. Tu sabe que o Otaviano, a última vez, ele foi citado aqui, né? Como um verborrágico torcedor positivamente. E ninguém fez um desagravo a meu favor. Ninguém fez. Não, nós fazemos aqui porque era uma brincadeira, né? Tô brincando. Não, mas hoje em dia, né? PQP não é uma palavra. Você me deu espaço, tem que reconhecer isso, é verdade. Mas é a melhor estratégia. Quando tu quiser trazer alguém pro teu lado, fala mal, que daí vai cair no ouvido da pessoa, a pessoa vem. Nós fizemos uma brincadeira, Zé, para te contar. O Otaviano Fonseca postou no Twitter dele um vídeo torcendo veementemente pro Juventude e escapou, né? Escapou ali, uma palavrinha. E aí eu fiquei zoando aqui, um consagrado jornalista, né? Fazendo. Vai ser denunciado pelo STJD. Mas na alegria, né? E aí nós demos o direito de resposta, uma maneira de convidá-lo, né? E agradeço também a tua presença, Zé, para tuas considerações finais aí. Então, o que acontece? Fazendo assim, um fechamento do Juventude. É muito cedo, né, para pensar, para acreditar que o Juventude... Não, acreditar tem que acreditar, mas é muito cedo para ter aquela certeza que o Juventude vai subir. Né? Cravar que vai subir agora, pelo que o Juventude vem fazendo. E alguém pode dizer, não, mas foi a chegada do Thiago, chegou ali, embalou e... Não. Ele chegou, fez aquilo, teve um revés ali e soube sair dessa situação. É isso que conta. Mais do que as 5 vitórias que ele conseguiu antes. O que conta agora é o que ele conseguiu fazer quando perdeu. Perdeu um jogo para o Lanterna, em casa. É o que ele levou, e na sequência ele levou 3-0 do Sport lá. Né, jogando muito mal. Jogando mal. Então alguém pode te dizer, bom, desandou a maionese, agora acabou o fôlego do Thiago, é isso aí. Volta, e depois fez o primeiro tempo muito ruim contra o Londrina. Exatamente. Foi um cavalo paraguaio ali naquele momento. E virou o jogo lá. Então, essas coisas dá ao juventudista digamos assim, uma esperança de que o Juventude está aí brigando. Não foi só fogo de palha, não, as vitórias que o Thiago conseguiu. Então, isso é importante. E do Caxias, a gente fica na torcida, né? Na torcida que o Caxias consiga fazer tudo o contrário do que fez até agora. Se está até agora, o torcedor não deu certo, então, quem sabe, diante dessa situação toda que o Caxias criou para si próprio, não estou falando em crise no Caxias, estou falando em crise técnica. É que o tempo, né, de não subir vai aumentando a cada ano, a pressão vai ser maior, não tem saída para o Caxias, né? O Juventude se conformou não tinha o que fazer, na minha opinião, é claro, né, com o descenso,
mas reagiu, está conseguindo uma reação. O Caxias, parece que os problemas se repetem de forma diferente, mas como disse, né, muito bem o Otaviano, né, são todos iguais, porque são problemas irresolutos que não levam o time para frente. Otaviano, para concluir, por favor. Bom, eu sei que nós estamos com pouco tempo, Brambila. Eu quero, para encerrar, além de agradecer o teu convite, cumprimentar o Zé, o Juscelito, que tem um outro compromisso, não pôde participar do programa hoje, a nossa audiência, transmitir um abraço a todo mundo. E para fechar, eu quero fazer uma provocação e quero lamentar. Uma provocação às duas torcidas, de Caxias e Juventude. E um lamento. O lamento é pela pouca presença nos jogos. O Juventude agora, no jogo passado com Vitória, teve lá 5 mil e poucos pagantes. 5.100, uma coisa assim, que é pouco, mas comparado ao que tinha antes, melhorou. Era 2,5, 3, passou para 5 e pouco. O Caxias é 1.500, 2.000 e tal. Então, eu quero lamentar primeiro isso, a baixa presença, porque a impressão que eu tenho às vezes, Brambila e Zé, é que Caxias do Sul não gosta dos nossos times. A cidade parece que não gosta. E eu disse esses dias para uns amigos aqui em Caxias, se o Juventude, veja bem, o Juventude é um time de Série A, Série B, é um time de grife nacional, o Juventude é um time que é reconhecido no país, tem aí por que o Nenê veio jogar em Caxias, um jogador consagrado? Porque ele sabe quem é o Juventude. Só que o Juventude parece que a cidade não gosta com esse número pequeno de torcedores. E eu disse o seguinte para esses meus amigos, e coloco para vocês aqui, se o Juventude, eu não gosto de dizer isso mas enfim, se o Juventude estivesse localizado na cidade de Pelotas, perfeito. Nós teríamos todos os jogos, o Jacone lá em Pelotas, ou o Bento Freitas, enfim, não sei, mas o Jacone, se fosse em Pelotas, lotado. E aí nós temos um amplo debate, eu vou já te passo, é só para citar que o Otaviano traz. E vale uma campanha de marketing para as duas equipes, né? Use a camisa do seu time, porque eu ando pela cidade toda e sempre, também antes, como repórter, fui repórter da Viva, da Rádio Caxias e da Rádio São Francisco também. Tu vê muito mais camisa da dupla Grenal do que do Caxias e do Juventude, né? Não é isso, Zé? Por exemplo, o Criciúma. Todos os jogos é 15 mil, 18 mil pessoas no estádio. Muito bem. Você quer complementar, Zé? O que eu quero fazer a despedida? Não, mas é exatamente isso aí. É com todo respeito ao Criciúma, mas a Juventude é maior. Sim, claro. É maior. Sempre. Quando tu fala, o Juventude é um time de grife de Série A. Sim. Aliás, me percorra o Brasil hoje para você ver se você encontra um gramado melhor do que o Jacone. O gramado e estrutura de clube. Estrutura de clube. E sendo um time do interior. O gramado do Jacone não fica hoje... muito para trás também, não. Gramado, CT, instalações, vestiários, o estádio, condições para a imprensa. São poucos estádios no Brasil que têm as condições que o Juventude oferece aqui no Jacone. Poucos. Muito bem. Muito obrigado, meus queridos amigos. Até a próxima. Para encerrar, então, um grande abraço a todos e eu espero que o Juventude e o Caxias façam bons jogos no final de semana e que na minha próxima presença no programa, que eu espero não demore, estejamos aqui para saudar as boas campanhas da dupla Caju. Um grande abraço. Com certeza. Obrigado, Zé. Um abraço. Um abraço, Otaviano. Tudo de bom. Valeu. Nós já voltamos no intervalo. Vamos falar de teatro. Um instante só. Valeu, gurizada. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa